Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá e vamos dar continuidade à nossa disciplina, né, de matemática aplicada, ok? Então aí na tela você tem algumas regras sobre regras de conduta, né, nesse período de aula remota. Você pode pausar e ler com mais calma, e você também pode encontrar depois lá no Classroom, certo? Bem, o assunto da nossa aula de hoje é sobre determinantes, tá? Então a gente já viu, né? Anteriormente a gente já estudou sobre matrizes, a gente já viu operações e tudo. Soma, subtração, multiplicação entre matrizes, como encontrar uma matriz inversa, certo? E hoje a gente vai ver, né, o que seria determinante de matrizes, tá? Então, bem, vamos aqui à definição. Então, o determinante, certo? O determinante de uma matriz, o que é? Ele vai ser um número, certo? Então, o determinante de uma matriz, ele é um número. E aí, esse número, ele vai ser encontrado, né, por meio de operações, tá? Operações entre os elementos. E a gente vai estar falando de matriz de determinante somente de uma matriz quadrada, tá? Então, o determinante é um número que está relacionado a uma matriz quadrada. E aí, né, como que a gente encontra, né? A gente vai operar de uma maneira específica os elementos dessa matriz e aí a gente vai encontrar o determinante, tá? Então, como operar, né? Como são feitas essas operações, a gente vai ver mais adiante, tá? Então, de início, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: determinante a gente só tem de matriz quadrada, tá? Então, determinante somente de matriz quadrada. O modo de calcular vai depender, depende da ordem da matriz, tá? Então, vai depender da ordem da matriz. Se a matriz é de ordem 2, se a matriz é de ordem 3, ok? Então, se é de ordem 2, a gente vai fazer de um modo, se é de ordem 3, a gente vai fazer de um modo diferente, tá? E aí, quando a gente quer dizer determinante da matriz A, o que é que a gente escreve, né? A gente simplifica a escrita dessa forma, tá? Fala que é det de A. A gente escreve det de A para indicar que isso é o determinante da matriz A, ok? Então, a gente já viu que quando a gente escreve uma matriz, a gente coloca como se fosse uma tabelinha e a gente coloca ali parênteses ou colchetes, né? Quando a gente estiver falando de determinantes, em vez de escrever barrinhas, né? Ou melhor, em vez de escrever colchetes ou parênteses, a gente vai estar escrevendo barras, tá? Ok? Barras. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, você tem a matriz, que é 1, menos 2, 0 e 2. Aqui, ó, a gente utiliza, certo? A gente está utilizando o colchete, certo? Quando a gente se referir ao determinante dessa matriz, observe que, ó, aqui a gente colocou barras, tá? Então, neste caso, a gente está falando da matriz, certo? Aqui a gente está falando da matriz A. E nesse caso, como a gente usou barra, a gente está falando do determinante. Ok? Então, observem, certo? Essa sutileza na hora de escrever, tá? Aqui, ó, estou utilizando parênteses, certo? Então, nesse caso, eu estou me referindo a uma matriz. Quando eu escrevo desse modo, isso daqui é uma matriz, certo? No caso, eu estou chamando de matriz B. Quando eu for falar de determinante da matriz B, né? Observe, os números lá dentro são os mesmos, mas, né, ó, aqui são barras, tá? Então, quando eu escrevo barras desse modo, eu estou indicando o determinante, tá? Que é o determinante, ok? Então, é isso. Agora, a gente vai ver isso daqui, né?
Isso daqui vai ser igual a um número, ok? Vai ser um número. E como que a gente encontra esse número, certo? Então, como que a gente vai encontrar esse número? É o que a gente vai ver agora adiante, tá? Como que a gente faz para, de fato, né, calcular o determinante, ou seja, encontrar esse número aí, tá? Então, vamos lá. Bem, primeira coisa como eu já disse, né, o modo de se calcular vai depender da ordem. Então, primeiro vamos estudar o caso onde a minha matriz ela tem ordem 2. Então, a gente pode olhar, né, uma matriz A dessa forma aqui, tá? Matriz A dessa forma. Então, aqui é um A1, A12, A21, A22, de forma genérica. É minha matriz de ordem 2, né? Ela é uma matriz 2 por 2. Então, o determinante dessa matriz é a diferença, tá? Então, o determinante dessa matriz, como que eu encontro, né? Ele é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária, certo? Então, falando assim, pode ser um pouco complicado, tá? Mas aí, a gente, na prática, é mais fácil de você explicar isso, tá? Então, é o seguinte, o determinante da minha matriz A, né? Eu vou escrever aqui, então, determinante da minha matriz A, tá? Observe, eu usei barrinhas aqui agora, tá? Então, o que é que a gente está dizendo aí em cima, tá? Então, ó, tá dizendo o quê? Que você vai pegar a diferença entre o produtos dos elementos da diagonal principal, que é isso daqui. Então, você colocou aqui o produto, ó, é A1 vezes A22, tá? E você vai tomar a diferença, né? Então, a diferença, ó, a diferença, tá? Entre o produto dos elementos da diagonal secundária, tá? Então, que é A12 e A21. E aí você colocou eles aqui, ó. Ok? A21, A22. Então, você tem essa expressão aí que vai lhe dar o determinante, tá? Você também pode lembrar da seguinte maneira, né? Que nesse caso você faz um x, certo? Você faz um x. Então, primeiro você faz um x, né? Observe, você faz um x assim, depois aqui, tá? Então, você multiplica os elementos nesse sentido, depois os elementos desse sentido aqui, tá? Então, meio que forma um x, tá? Só para tentar um modo de memorizar que possa ficar mais fácil, tá? Então, primeiro, então você vai pegar esse produto que vai dar um número, né? Aqui e esse produto que vai dar aqui. Não pode esquecer desse sinal de menos que você tem aqui, certo? Não pode esquecer esse sinal de menos que você tem aí no meio, tá? Então, vamos aqui, ó, na prática, tá? Vamos ver esse exemplo. Então, se você quer calcular o determinante de uma matriz, e aí ele é dado aqui, tá? Então, quando você faz aqui, ó, produto, né? 1 vezes 2, tá? Então, aqui vai ficar 1 vezes 2. Se você quiser, você já podia colocar o resultado, né? Que é 2. E aqui, quando você multiplicar, ó, menos 2 vezes 0, então é menos 2, né? Vezes 0, tá? E aí, observe que a gente colocou aqui, ó. É 1 vezes 2. Muito importante, o 0, tá? E depois, o menos 2 vezes 0, tá? Então, isso daí, quando você faz as contas, né? Essa parte dá 0. Então, aqui vai ficar 1 vezes 2, 2. Então, o determinante é igual a 2, tá? Aqui, né? Esse exemplo de baixo, você tem determinante de B. Então, digamos que essa daí é uma matriz B. Para você calcular o determinante, então, o que é que você faz? Você vem aqui, primeiro, tem essa flechinha em verde, tá? Então, é o produto dos elementos, né? Da diagonal principal. Então, é 2 vezes menos 3, tá aqui, ok? Aí, você tem o sinal de menos, aqui, e o produto dos elementos da diagonal secundária, que é essa flecha em vermelho, tá? Então, 1 vezes 5, tá aqui, ok? Depois você faz
as contas, né? 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vez 5, 5. Você já tinha um sinal de menos, então ficou menos 6, menos 5, que dá menos 11, ok? Então, vamos só fazer mais um exemplo aqui. Acho que eu tenho aqui. Bem, então, na prática, né? Geralmente, como que a gente faz também, né? A gente faz o seguinte, ó. Eu posso pegar aqui, eu pego 3 vezes 1, menos, aqui, certo? Vai dar 5 vezes menos 2. Então, 3 vezes 1, 3. Aí, aqui, observe que eu vou fazer o jogo de sinal, né? Menos por menos vai ficar mais, tá? E aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Então, dá 13, ok? Acontece muito também, vou só copiar aqui novamente. A gente faz o seguinte, 3, 5, menos 2 e 1, tá? Em muitos casos, quando a gente vai calcular o determinante, a gente já faz assim, ó. Aqui, a gente já coloca o resultado, né? 3 vezes 1, 3. Aqui, 5 vezes menos 2, então, menos 10. Quando a gente vem para cá, a gente já coloca o resultado, ó. O que deu o produto da diagonal principal? Aqui a gente encontrou 3. Aí, menos, que é o da fórmula. E da diagonal secundária foi menos 10. Então, isso fica 3 mais 10, que é igual a 13, ok? Na verdade, a conta é a mesma, mas observe que a gente vai um pouco mais rápido, tá? Que aí a gente não não precisa escrever essa parte, né? Você vem quase que diretamente para essa parte daqui já, tá? Então fica muito a critério de quem estiver fazendo, tá? Então, aqui por exemplo, ó, aqui 1 vezes 6, 6. Aqui 2 vezes 3 dá 6. Então vai ficar 6, né? Que é da diagonal principal, menos, né? Agora esse 6 aqui, que é da diagonal secundária. 6 menos 6, 0. Ok? Então, sim é mais rápido. Aqui, por exemplo, 0 vezes 5, 0. 11 vezes 0, 0. Então, eu vou ter 0 menos 0, que vai dar 0. Ok? Por exemplo, vamos ver aqui. Se você tivesse 1 menos 2 menos 3, 4, certo? Então, como que você poderia fazer? Ó? Multiplico, diagonal principal. 1 vezes 4, 4. Aqui, multiplica menos 2 vezes menos 3, né? Então, menos por menos fica mais. Então, 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter o quê? 4. Aí, menos, que é o da fórmula, tá? Da expressão. E menos, né? Já coloquei. Diagonal principal, 6. Perdão, da secundária, né? Então, aqui vai ficar menos 2. Então, esse determinante, menos 2, ok? Então, quando você olhar e for de ordem 2, é isso que você tem que fazer, tá? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, você lembra que você faz uma espécie de X, tá? E não esqueça que você tem esse menos lá. Agora, aqui você vai ver como que a gente faz para calcular o determinante de ordem 3, tá? Então, aqui muda um pouco, tá? Então, peço um pouco mais de atenção, porque o procedimento é um pouco mais longo, tá? Então, se você tem uma matriz de ordem 3, então é como se você escreve de uma forma geral, dessa forma, tá? A1, A12, A13, A21, assim até o A33, tá?
Então, é uma matriz do tipo 3 por 3. Se você quer calcular o determinante de uma matriz assim, né, de ordem 3, então a gente usa o que o que a gente chama de regra de Sarri, certo? É a regra de Sarri, ok? E aí, o procedimento é o que a gente vai ver agora. Eu vou dividir em etapas para ficar mais claro o que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai fazer em etapas, a gente faz mais devagar, e aí para ficar mais claro, ok? Então, vou considerar essa matriz que eu tenho ali, a matriz genérica aí, com os elementos da forma A e J, tá? Então, o que eu vou fazer, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho aqui o meu determinante, eu tinha meu determinante aqui para calcular, tá? Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai fazer é, eu vou repetir, tá? A primeira coluna aqui e vou colocar também a segunda coluna, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou repetir, ó, primeira e segunda coluna, uma do lado da outra, eu vou colocar ali do lado direito do determinante que eu quero calcular, tá? Então, observe, ó, que é a mesma coluna, tá? Aqui, ó, mesma coluna. Vou somente repetir, tá? Primeira coluna e segunda coluna, vou repetir elas do lado do determinante que eu estou querendo calcular, tá bem? Primeira etapa, só repetir primeira e segunda coluna, ok? Segunda etapa, o que a gente vai fazer? Então, agora, depois que você já repetiu primeira e segunda coluna, o que você vai fazer? Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal, certo? Da diagonal principal e das outras paralelas, tá? Então, o que isso significa, né? Quem é a diagonal principal? Diagonal principal é essa daqui, ó, tá? É essa daqui. Então, você vai multiplicar esses números, tá? E você também vai multiplicar as outras que são paralelas, ou seja, você vai multiplicar essas e essas, tá? Entendeu? Então, bem, você vai multiplicar diagonal principal aqui e as paralelas. Então, são essas aí que são dadas pelas flechas verdes, ok? Muito bem. Essa é a segunda etapa. A terceira qual é? A terceira, você vai calcular, observe, ó, agora as que tem. Você vai calcular os elementos da diagonal secundária. Então, quem é a diagonal secundária? Essa. Tá? Sua diagonal secundária é essa. E você também vai calcular as que têm a mesma direção. Quem são? Essas. Ok? Então, você vai multiplicar os elementos da diagonal secundária e dessas outras que são paralelas agora, tá? Então, é isso que você vai ter que fazer. No final, você tem essas flechas verdes e azuis. As verdes é da principal e paralelas, vermelha é da secundária e paralelas, tá? E o que é que você vai fazer? Aqui, ó, eu coloquei, tá? Nessa parte em verde é o que você tem do que você fez na etapa 2, ou seja, do que você multiplicou em relação à diagonal principal, tá? E você vai pegar o que? Você tem aqui é quando você multiplicou a primeira flecha, que foi essa aqui, ó, tá? Primeira flecha. Aqui, quando você multiplicou a segunda. E aqui, em relação à terceira, ok? Aí, o que é que você vai fazer, ó? Você vai pegar a diferença, tá? Então, aqui, ó, a diferença com quem? Com os valores que você encontra na etapa 3. Quem são os valores da etapa 3? Ó, aqui, ó, você tem esse resultado, que é dessa primeira flecha. Aqui é dessa flecha e aqui dessa flecha, tá? Então, ó, as flechas que você fez aí em verde, você vai ter os números, então você vai estar somando esses valores.
E você vai fazer a diferença. Então, esse sinal de menos aqui, ó, novamente aparece um sinal de menos, tá? Que você vai fazer, então, a diferença entre as flechas que você fez aí, no caso, em vermelho, ok? Então, só relembrando, vamos voltar aqui. O que é que você vai fazer, né? Primeira coisa, você vai repetir primeira e segunda coluna, ali do lado do seu determinante, tá? Depois, você vai multiplicar os elementos da diagonal principal e das paralelas a ela, ok? Depois, você vai fazer multiplicar os elementos da diagonal secundária e paralelas. E por último, você vai juntar esses valores, ok? Então, você vai pegar o que você fez aí nas flechas em verde, soma tudo, né? E aí, menos a soma das flechas em vermelho, ok? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Um exemplo de como você compila todo esse procedimento, tá? Então, vamos levar aqui em consideração essa matriz aqui, tá? Então, temos essa matriz aí, então é uma matriz do tipo 3 por 3, ou seja, uma matriz de ordem 3, matriz quadrada de ordem 3. O que a gente vai fazer, né? Primeira etapa, o que a gente fez? Repetiu aqui, ó, primeira coluna, tá? E segunda coluna. Então, primeira etapa, bem simples, ok? Depois, o que a gente faz, né? Você multiplica, ó, eu vou começar multiplicando aqui. Então, você multiplica aqui, deixa eu utilizar aqui. Então, ó, primeiro que você faz, multiplica aqui, ó, certo? E aí a gente costuma já colocar o resultado aqui embaixo. Então, você fez 1 vezes 3 vezes 4, 12, tá? Depois, você multiplica aqui. Então, você multiplica menos 2 vezes menos 1 vezes 1, ok? Então, eu indico que você, quando vai fazer essa série de multiplicações, né? Você faça logo o jogo de sinal. Então, você tem menos por menos, mais. Então, que vai ficar um número positivo, 2 vezes 1 vezes 1, 2, tá? E depois, ó, você vai fazer essa multiplicação aqui. 0 vezes 5 vezes 2, 0, né? Sempre que aparecer um 0, o resultado da multiplicação já vai ser logo 0. Então, a gente já está colocando os resultados aqui, ó. 12, 2 e 0. Depois, você faz agora na diagonal secundária, certo? Então, você vai pegar aqui, ó. Então, você faz 0 vezes 3 vezes 1, 0, né? De novo, quando você tem um 0 aí, o produto, né, já vai dar logo de cara 0. Não precisa nem fazer muita conta, tá? Depois, essa daqui, no caso, 1 menos 1 e 2. Então, observe, se você fizer o jogo de sinal, então já vai dar logo um sinal de menos, né? Então, 1 vezes 1 vezes 2, 2. E aqui, ó, você vai fazer o quê? Menos 2, 5 e 4, tá? Observa, então vai ficar um sinal de menos. E aí, 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, ok? Então, depois disso, né? Então, aqui você fez a segunda e a terceira etapa. E o que é que você vai fazer, né? Aqui, ó, eu vou colocar o que eu fiz ali em verde, menos. Então, observe que eu tenho esse sinal de menos aqui, tá? Você não pode esquecer. E aqui, ó, o que eu fiz em vermelho, ok? Então, ó, o que eu tenho aqui em verde, 14, certo? 14. O sinal de menos. E o resultado aqui, ó, do que eu tinha em vermelho. Então, dá menos 42. Aí eu faço aqui, ó, jogo de sinal, tá? Então, 14 mais 42, o resultado 54, ok? Então, vamos ver aqui outro exemplo, tá? Vamos repetir o procedimento, tá? Primeira coisa, repito, primeira, segunda coluna, tá?
Vou só reescrever primeira e segunda coluna ali do lado, tá? Bem, depois o que é que eu faço? Vou multiplicar no sentido da diagonal principal. Então, aqui, 2 vezes menos 1 vezes 8, tá? Observa logo o sinal, então vai ficar um sinal de menos. 2 vezes 1, 2, vezes 8, 16, tá? Aqui, ó, multiplica agora essa diagonal aqui, certo? Já tem um zero, o resultado vai ser zero. Depois aqui, vai ficar o quê? 5, 1 e menos 1. Então, observa o sinal, vai dar um sinal de menos. 5 vezes 1 vezes 1 dá 5, ok? Depois eu venho agora no sentido da diagonal secundária. Primeira é essa, então vai ficar 5 vezes menos 1 vezes 3. Aí você observa o sinal, vai dar um sinal de menos. Então vai ficar 5 vezes 1 vezes 3, 15, tá? Depois é essa, 2 vezes 3 vezes menos 1. Observa o sinal, vai dar um sinal de menos. 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. Depois você multiplica aqui, né? Já vi que tem um zero, o resultado já dá zero. Então, depois o que é que eu faço? O que eu fiz ali em verde, tá? Menos o que eu tenho em vermelho, tá? Então, então, bem aqui. Só um errozinho na hora de reescrever, né? Eu tinha o quê? Eu escrevi o contrário, né? Então aqui, perdão, aqui ó, é menos 16 mais 0 menos 5. Na verdade eu troquei, né? E aqui é o que seria o menos 15, menos 6 e 0, tá? Então, perdão aqui, essa parte não tá bem escrita. Então você vai ficar com o quê, né? Quando você soma ali, você vai ficar menos 21. Na verdade, o resultado não vai mudar, né? Menos, tá? Que é o que você tinha. E aqui também dá menos 21. Então vai ficar 21. Esse por esse, você faz um jogo de sinal. Então vai ficar mais 21 que dá zero, tá? Então, aqui, ó, serve para lembrar, tá? Serve para reforçar que você tem que colocar primeiro, né, o que você obteve aqui, tá? Então aqui, ó, eu troquei, tá? Depois menos o que você obtém aqui, ok? Então tem que ter cuidado, fica na hora de digitar. Eu troquei, então estaria errado, mas por sorte não mudou o resultado, tá? Mas primeiro é o que você encontra aqui, tá? Menos o que você tem aqui, certo? Então fique atento a isso. Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui um determinante. Como que a gente faz aqui na prática, né? Então eu vou escrever 7. Então eu quero calcular esse determinante, tá? Aí aqui, ó, eu quero pedir uma coisa que é o seguinte: na hora de escrever, tá? Tentem escrever de uma forma organizada, porque se você escrever, vamos fazer aqui de propósito, digamos que você faz isso, tá? Escreve aqui assim, ó, já estou escrevendo tipo longe, tá? E depois a outra eu vou escrever muito perto aqui. Eu repeti, né? Repeti, ó. Observe, repeti primeiro aqui, tá? E a segunda eu escrevi aqui, tá? Só que observe que eu tô deixando um espaço muito grande aqui. Eu escrevi muito junto, ó. Tá vendo? Quase não tem espaço aqui. Tá errado? Não. Mas isso só vai me complicar na hora que eu quiser fazer aqui as diagonais, ó. Pode ser
que, ó, tá vendo? Já vou me perdendo, sabe? E quando eu for fazer a outra, né? Aqui, ó, já posso me perder, certo? Então, o que eu digo para vocês, né? Uma dica é para você pegar e fazer de uma forma mais organizada, de modo que não fique deixando muito espaço e nem muito junto, ok? Para na hora que você precisar fazer as diagonais, você não se confunda, tá? Então é só questão de organização, tá? Ok? Então a gente vai fazer isso. Então vamos fazer o seguinte: as diagonais são essas, tá? Diagonal aqui. Então vamos calcular aqui os valores. Ó, nessa primeira diagonal aqui, né? Já tem um zero, vai dar zero. Essa outra diagonal aqui eu vou ter o quê? 7 vezes 3 vezes 2, tá? 7 vezes 3, 21, vezes 2, 42. Nessa outra aqui já tem um zero também, vai dar zero, tá? Então, vamos aqui para outra. Ó. Essa daqui vai dar o quê? 1 vezes 1 vezes 2, vai dar 2. Aqui, observe, tem zero, então já dá zero. Aqui também já tem zero, então já vai dar zero, tá? Então, esse determinante aí, ó, geralmente a gente já escreve assim, ó, é igual. Aí eu já olho os que tem aqui, ó, no caso é 0 mais 42 mais 0, aí menos, e agora eu olho o que eu tenho aqui. Então é 2 mais 0 mais 0, tá? Então isso daí vai dar 42 menos 2, que vai dar igual a 40, certo? Então, na prática, quando a gente vai escrever, a gente escreve desse modo, tá? Então, bem, vamos ver agora, né, alguns casos que a gente diz que são casos especiais, tá? O que seriam esses casos especiais? Como você viu, né, principalmente no caso de ordem 3, você tem algumas etapas e alguns pontinhos a ser feitos, tá? Então, existem alguns casos especiais, como é dito aí, né, em que você olha para a matriz e você percebe algo que ela tem que lhe permite dizer o seu valor, né, no caso aqui que ela é nula, sem precisar fazer contas, tá? Então, se você olha e ela satisfaz uma das condições que eu vou falar aqui, então o seu determinante, nesse caso aqui, por exemplo, é zero. Então você já consegue determinar o valor do determinante ou então simplificar a conta de algum modo, tá? Então, bem, qual o caso que a gente tem aqui, né? A gente tem o caso de fila nula. O que é fila? Não é? Fila é linha ou coluna, tá? Ou linha ou coluna, ok? Então, se todos os elementos de uma fila, né, de uma matriz forem zeros, tá? Então o determinante é zero, ok? Então aqui, por exemplo, você, né, você tinha esse determinante, tá? 0, 0, menos 23, ok? Se você olha, ó, nessa coluna aqui, né, todos os elementos são zero. Então, ou seja, ela tem uma fila que ela é nula, né? Uma fila que isso é formado por zero. Eu não preciso nem ir atrás de fazer o determinante, né? Isso já vai dar zero, tá? Então, eu já sei disso, ok? Então, isso é essa matriz. Se você olha, né? Nesse caso aqui, essa matriz aqui, ó, ela tem a segunda linha igual a zero. Então, por isso, o seu determinante é igual a zero. E isso não importa a ordem, tá? Pode ser matriz de ordem 2, de ordem 3 e até matriz maiores, tá? Então, ó, aqui, ó, segunda coluna igual a zero. Então, o determinante é zero. Não preciso nem precisar calcular, né?
repetir. Nesse caso aqui, como é de ordem 3, eu teria o quê? Que usar sarri, né? Repetir a primeira e a segunda coluna, fazer os produtos das diagonais principais, depois das secundárias, depois tomar a diferença. Não preciso. Se eu olho e eu tenho uma fila que é nula, o determinante é zero, eu não preciso mais fazer conta, tá? E aqui, ó, novamente, né, ó, a primeira linha é igual a zero, então o determinante é zero, tá? Então, observe, né, ó, o determinante é zero, igual a zero, igual a zero, igual a zero. Então, observe que é útil, tá? Porque ele poupa de você fazer algumas contas, tá? Outro caso, né, menos trivial, porque no caso anterior de fila nula, na hora que você olha, já é bem fácil de você identificar, né, se ela tem uma fila nula. Nesse caso aqui, é menos trivial, porque a gente vai estar olhando para filas proporcionais. O que são filas proporcionais? É quando elas são múltiplas, tá? Então, fila proporcional significa que uma é múltipla da outra, ou seja, por exemplo, uma é o dobro da outra, então uma é 3 vezes a outra, tá? Uma é a metade da outra, uma é 10 vezes a outra, uma fila é igual a menos 4 vezes a outra, ok? Então, o que significa esse proporcional é isso, tá? Então, se você pega uma, multiplica por um número, você encontra a outra, ok? Então, ó, e no caso onde esse número que você escolhe é 1, né? Então, uma fila é igual a outra fila, tá? É um caso particular. Então, se duas filas paralelas, tá, forem iguais, tá, ou proporcionais, tá, então o determinante também é igual a zero, tá? Então, nesse caso aqui, não é tão explícito, tá? Quando forem iguais, até que você consegue perceber. Mas quando é proporcional, às vezes você tem que observar com cuidado para ver se é ou não, tá? Mas sempre vale a pena você olhar ali 3 segundinhos, ver se tem alguma que é múltipla da outra, antes de partir de fato para as contas, tá? Então, por exemplo, né, observe esse caso, né? O primeiro caso aqui que você tem, o que você observa? Essa coluna é igual a essa coluna, ou seja, você tem duas colunas iguais, tá? Então, o determinante, ó, é igual a zero. Não precisa você fazer conta, tá? Então, aqui, ó, você tem o quê? Essa coluna e essa. O que é que você tem? Que essa daqui, ó, tá? Quando você multiplica por 5, você encontra essa, tá? Então, observe, ó, a segunda, ela é múltipla da primeira, tá? A segunda é 5 vezes a primeira. Então, por esse motivo, o determinante é igual a zero, tá? Observe, a primeira, né, e a segunda não são iguais, elas são múltiplas, tá? Observe, né? Se você pega 1 vezes 5 dá 5, 3 vezes 5 dá 15, tá? Isso tem que você verificar com todos os elementos, tá? Não pode ser só um elemento da coluna, tem que ser todos. Isso pode acontecer com coluna ou com linha também. É o que você tem aqui, né? Por exemplo, ó, você tem aqui essa linha e essa linha. Se você pega essa daqui, né, ó, e multiplica por 2, você encontra a de baixo. Ou seja, a linha de baixo, né, é 2 vezes a linha de cima. Ó, 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 2, menos 4, tá? Então, ó, a linha de baixo é múltipla da linha de cima. Então, o determinante é zero, tá?
E isso vale para determinantes de ordem 2, de ordem 3, tá? Vamos lá. Aqui nos exemplos de baixo, né? O que é que você tem? Ó, você tem que essa coluna e essa coluna, elas são iguais, tá? Não precisa do meio ser igual também, não. Basta que eu tenha duas delas, tá? Então, aqui eu tenho 3 colunas e 2 são iguais. Então, determinante é igual a 0, tá? Aqui, ó, se você olhar, né, eu tenho a segunda linha, terceira linha. Se eu pego uma e multiplico por menos 1, tá? Ok? Multiplico por menos 1. Então, se eu pegar a segunda e multiplico por menos 1, eu encontro a terceira, certo? Então, ó, a terceira é múltipla da segunda, tá? Só multipliquei por menos 1, ok? Só multipliquei por menos 1. Então, como elas são múltiplas, o que é que diz o resultado ali? O determinante tem que ser igual a 0, tá? Aqui, ó, eu tenho o quê? Primeira linha, terceira linha, são iguais. Então, ó, determinante tem que ser igual a 0. Não preciso fazer conta nestes casos, tá? Não preciso fazer contas nestes casos, tá? Ok. Não. Então, eu tinha esses dois casos, né? Esse e esses dois casos especiais aqui, tá? Bem, o que mais que eu tenho aqui sobre determinantes? Eu tenho um teorema que é bastante importante, tá? Que é o teorema de Binet, tá? O teorema de Binet, ele ajuda a você calcular o determinante de produto de matrizes, tá? Então, o que ele fala é o seguinte: se você tem duas matrizes de mesma ordem, então, para você calcular o determinante de um produto, né? Então, você tem aqui a matriz A e a matriz B, né? Então, se você tem a matriz A e a matriz B, a gente já viu que quando você multiplica, você encontra uma outra matriz, certo? Uma outra matriz, que a gente pode chamar de C. Então, se você quiser calcular quem é o determinante da matriz C, né? Então, o que você teria que fazer? Você primeiro tinha que encontrar a sua matriz C, né? Fazendo o produto de duas matrizes e depois calcular o determinante, tá? Mas aqui, né? Como essa sua matriz C, ela é o produto da matriz A pela matriz B, ele diz o seguinte, que basta eu pegar o determinante da A e multiplicar pelo determinante da B, tá? Então, o que ele fala é isso, tá? Ele dá outra forma. Diz o seguinte, se eu quero calcular o determinante dessa matriz produto, eu não preciso multiplicar as duas matrizes, tá? Eu não preciso multiplicar duas matrizes para encontrar o determinante. Basta eu pegar e fazer o quê? Calcular o determinante de cada uma delas e multiplicar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui matriz A, ok? Matriz A e tenho a matriz B. Então, matriz A aqui, matriz B aqui. Então, para calcular o determinante, né, da matriz A, é só fazer o x, né? Aqui, ó, vou ter o quê? 2 vezes 1, 2, 3, vezes 4, 12. 12 aqui, coloquei o sinal de menos, então vai ficar 2 menos 12, certo? Então vai dar menos 10. O determinante da matriz B, aqui, 1 vezes 0 dá 0, né? 2 vezes 3 dá 6, coloquei o sinal de menos. Então, 0 menos 6, menos 6, tá? Quem é o determinante da matriz A vezes B? Então, determinante da matriz A, ó, é igual, quem é isso? Determinante da A, que eu já acabei de calcular, que é menos 10. E aqui o determinante, e aqui é o determinante da B, que eu olhei que é menos 6, tá?
Então, é menos 10 vezes menos 6, 60, tá? Se eu não soubesse disso, né? Porque bem aqui, se você olhar, bem aqui você está usando o teorema de Binet, né? Teorema de Binet, tá? Se você não soubesse disso, o que é que você tinha que fazer, né? Ah, eu quero calcular o determinante de A por B. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer era encontrar quem é isso, né? Então, você tinha que multiplicar A vezes B. Então, como é que você multiplicar duas matrizes, né? O que a gente já viu nas aulas anteriores. Tinha que fazer primeira linha para a primeira coluna, aí você encontrava 11. Depois você fazia primeira linha, segunda coluna, você encontra 4. Depois você pega 4 vezes, segunda linha por primeira coluna, depois segunda linha por segunda coluna, você acha 8. Aí, depois que você tivesse encontrado a matriz, então, a matriz A vezes B é essa, né? 11, 4, 7, 8. Aí que você poderia ir atrás de calcular o determinante, né? Você faria isso, que dava 88, né? Aqui. Aí, menos aqui agora. 4 vezes 7, que dá 28. Aqui. Aí você encontra o sinal de o valor de 60, tá? Então, aí você escolhe, né? Para você ver qual que foi mais fácil. Você fazer desse modo, tá? Desse modo aqui, utilizando o teorema de Binet, ou você fazendo desse modo, tá? Então, do primeiro modo, o que você utilizou, né? Quais as contas? Eu fiz as contas de dois determinantes, tá? Eu calculei dois determinantes, que eu calculei determinante de A e B. Então, dois determinantes. E uma multiplicação de número, né? Que é bem fácil. E aqui, o que é que você teve que fazer? Aqui eu tive que calcular uma multiplicação de matrizes e tive que fazer a conta de um determinante. Então eu deixo, não vou dizer nem qual é o melhor ou pior, eu deixo para vocês pensarem e vocês escolherem, tá? O que vocês preferem, né? Fazer o produto das duas matrizes e depois calcular o determinante, ou vocês preferem calcular os dois determinantes e depois multiplicar os valores, né? Aí fica, vocês tirem as próprias conclusões, tá? Bem, eu também posso, né? Agora falar de determinante da matriz inversa, tá? Determinante da matriz inversa, ok? E um resultado, né? Se eu tenho uma matriz, eu posso perguntar, a gente já viu isso em aulas passadas, se eu tenho um determinante, se eu tenho uma matriz quadrada, então eu posso me perguntar se ela é invertível, ou seja, se ela tem inversa, né? A gente viu que em alguns casos ela possui inversa e em outros casos ela não possui inversa, tá? Então, tem uma relação muito próxima, tá? Entre a matriz ter inversa ou não e o resultado do seu determinante, tá? E isso é o que diz esse resultado aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente tem o seguinte, uma matriz, ela é invertível, ou seja, essa matriz possui inversa se e somente se, tá? O determinante dela é diferente de zero, tá? Então, esse resultado é bem forte, tá? Então, ela só existe, só tem inversa se o determinante for diferente de zero. E se o determinante for diferente de zero, eu já sei que existe a inversa, tá? Então, é se e somente se, ok?
E o detalhe, né? Que ele diz o seguinte: ah, tá bom. Então, se o determinante é diferente de zero, eu já sei que existe a inversa. Então, a inversa também é uma matriz quadrada e eu posso dizer quem é o determinante dessa minha matriz inversa, né? Então, não precisa nem você ir atrás de descobrir quem é a matriz inversa, tá? Você já sabe quem é o determinante dela utilizando essa expressão aqui, tá? Então, ó, o determinante da inversa, tá? É 1 sobre o determinante da matriz, ok? Então, vamos ver aqui na prática o que isso está dizendo, tá? Bem, considere aqui essa matriz A. A primeira pergunta é, né? Será que ela é invertível, né? Será que existe a inversa? Bem, então o que é que eu vou fazer, né? Primeira coisa, se eu quero saber se ela é invertível, o caminho mais fácil é justamente eu calcular o determinante, tá? Então eu vou calcular o determinante. Então, aqui como é de ordem 2, vou só fazer o x. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6, coloquei aqui, menos 1 vezes 5, 5. Botei aqui. 6 menos 5, 1, tá? Ou seja, o determinante de A é 1. Como é 1, isso daqui é diferente de 0, certo? Então, o determinante de A é diferente de 0. Então, o que é que diz ali, né? Se o determinante é diferente de 0, então ela é invertível. Então, essa minha matriz A é invertível, tá? Tá dizendo quem é a inversa? Não. Mas, mesmo sem saber a cara da inversa, né? Eu não sei quem é a matriz inversa. Eu não sei quem é, ok? Mas, mesmo sem saber quem é a matriz inversa, eu consigo dizer que o determinante dela, tá? O determinante dessa matriz inversa é 1 sobre o determinante de A. Então, é 1 sobre quem é o determinante de A? A gente viu que era 1. Então, 1 sobre 1 é 1. Então, o determinante da inversa é 1, tá? Aqui deu o mesmo valor, ok? Aí, né? O outro modo, se você não utilizasse esse resultado, era o quê? Né? Você, ó, encontrar quem é a inversa. Agora, para você encontrar quem é a inversa, aí você tem que proceder como a gente viu em algumas aulas anteriores, né? Você chama essa matriz inversa de A, B, C, D, multiplica pela matriz A, tem que ser igual à identidade e resolve os sistemas, tá? Se conseguir resolver, então você encontra a inversa. Se não conseguir resolver, então é porque ela não é invertível, tá? Então você teria que proceder desse modo. O determinante é bem mais direto nesse caso, tá? Então, só que o determinante não diz quem é a matriz inversa, tá? Só diz se existe ou não. Então, se você procedesse, como a gente já viu em aulas anteriores, você encontra quem é a matriz inversa, tá? Então, sua matriz inversa é essa, que é 3 menos 1 menos 5 e 2. Daí, né, o que é que você faz? Você pode calcular agora aqui explicitamente o determinante, tá? Quem é o determinante da matriz inversa? É isso, que é 3 vezes 2, então dá 3 vezes 2, que vai dar 6, né? Aqui, ó, menos, aí você faz menos 1 vezes menos 5, que tá aqui. Então, o que é que vai dar? Vai dar 6 menos. Aí, menos 1 vezes menos 5 dá 5. Então, vai ficar 6 menos 1, 1. Então, o que é que você achou aqui? Determinante da inversa igual a 1. Mas é o que a gente já tinha encontrado aqui, certo? É o que a gente já tinha encontrado aqui. Só reforçando o que a gente já tinha, tá? Vamos aqui fazer o último exemplo, trabalhando esses últimos resultados que a gente encontrou, tá? Então, vamos considerar para isso matriz A dessa forma, matriz B dessa forma, tá? Eu tenho aí o quê? São matrizes de ordem 2. Então, primeiro ponto, vamos ver quem é o determinante de A vezes B. Depois, né?
determinante de A vezes B, determinante da inversa de A, determinante da inversa de B. Então, na verdade, né, eu vou utilizar o teorema de Binet e eu vou verificar o seguinte, que o determinante de A vezes B é quem? Determinante de A vezes determinante de B. Então, antes de tudo, eu vou olhar quem é o determinante de A, tá? Então, o determinante de A é 1, 2, 3, 4. Como ela é de ordem 2, então eu vou só fazer isso. Aqui dá 4. Aqui dá 6. Então vai ficar 4 menos, né? Que é primeiro esse, menos, agora esse. Vai dar menos 2. Quem é o determinante de B? Determinante de B é 2, 3, 0, 5. Então, primeiro esse, depois esse. Então, aqui primeiro vai dar 10 e aqui vai dar 0. Então, vai ficar 10 menos, né? Primeiro esse, menos esse, 0. Então, vai dar 10. Então, já sei quem é o determinante de A. Então, só escrevendo aqui, ó, determinante de A é menos 2. Determinante de B é 10, certo? Tenho isso, tenho isso. Pelo teorema de Binet, o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Quem é o determinante de A? Menos 2. Vezes, quem é o determinante de B? 10. Então, é menos 2 vezes 10, menos 20. Pronto, encontrei quem é o determinante de A vezes B, certo? Não precisei multiplicar a matriz A vezes a matriz B, tá? O outro, certo? Então, aqui é uma das perguntas, ok? Outra pergunta, né? Outra pergunta é quem é o determinante da inversa de A. Primeiro o seguinte, né? Ó, o determinante de A é menos 2, então é diferente de 0, então existe a inversa, certo? E a gente viu que, como existe a inversa, o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante de A. Então, isso é 1 sobre menos 2. Ou seja, isso é menos 1 sobre 2. Tá? Então, aqui já sei quem é o determinante. Tá? E o outro, a mesma coisa. Determinante da inversa de B. Então, o determinante de B deu 10. É diferente de 0. Então, existe a inversa de B. Tá? Como existe a inversa de B, eu posso perguntar quem é o determinante da inversa de B. E aí a gente já viu, pelo último resultado, que é 1 sobre determinante de B. Okay? Então, vai ficar 1 sobre... Quem é o determinante de B? 10. Então, é 1 sobre 10. Tá? Então, tá aqui. Ok? Então, esse é a forma mais simples que eu acho, né? Você não precisa ir atrás de descobrir. Se você quer saber só quem é o determinante, né? Então você não precisa nem descobrir quem é a inversa, tá? Se você só quer saber quem é o determinante da inversa, você não precisa nem saber quem é a inversa, tá? Então, bem, isso é o que eu queria mostrar para vocês, tá? Sobre o determinante. É apenas uma breve introdução, tá? Tem muito mais coisas que pode ser dita sobre determinantes, mas eu acho que o essencial é isso, tá? Então, obrigado pela atenção até aqui e até a próxima aula.